E aí, meu povo, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Mais Saúde. Eu já sou de casa, vocês me conhecem, vou dispensar apresentações. E hoje eu quero dizer pra vocês, gente, tem muita coisa legal nessa mesa, porque a gente trouxe um tema muito bacana, que eu também vou aprender com vocês de casa, porque eu não tinha ouvido falar, que é musicoterapia. Aproveitando o gancho de música, você sabia que dia 25 de outubro teremos o Frutos Indaiá? E eu vou estar lá novamente nessa edição. Vai ter muita música boa. Teremos uma dupla sertaneja que eu vou deixar no ar para vocês irem nas redes sociais e pesquisarem. E eu quero encontrar vocês lá, viu? Então não percam. Fiquem ligadinhos, 25 de outubro, Frutos Indaiá. Quero trazer aqui para vocês uma uma coisa diferente para agregar na terapia do seu dia a dia, principalmente para as crianças, porque é muito colorido, já me atraiu. Não sou criança, gente, mas dizem que eu sou. Então, já me atraiu, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Quero apresentar aqui para vocês a Camila, a nossa musicoterapeuta. Ela vai explicar um pouquinho mais para vocês e para mim também do que se trata tudo isso. Então, fiquem ligadinhos até o final que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Camila, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui. Eu adorei o presente. Obrigada. Eu vou postar nos stories depois, deixar o pessoal curioso, mas aí ele ficar aqui em cima. Camila, é o seu momento, a sua casa, sinta-se à vontade. Apresenta um pouquinho você e já vamos iniciar aqui o assunto que eu tô curiosa para mexer em tudo. Tá bom. Bom, eu me chamo Camila Venâncio, eu sou musicoterapeuta. Além de musicoterapeuta clínica, eu ainda atuo nas escolas. Eu tenho uma escola que eu atuo como professora, né, de música. E eu até pensei em sair, mas aí os alunos me convenceram a ficar. Eu falei, fica, tia. Aí eu falei, não, tá bom, eu vou ficar. Mas eu tenho, assim, me apaixonado cada dia mais por essa área, né, das mentes atípicas e do quanto a música pode ajudá-las a encontrar um caminho para uma comunicação mais efetiva, digamos assim. Ai, maravilhoso. Então hoje a gente vai quebrar a questão da cultura de que o que a gente ouve não influencia no nosso dia. A gente vai desmistificar isso aí, então. Camila, conta um pouquinho para mim. O que é a musicoterapia em si? A musicoterapia é uma abordagem terapêutica que utiliza a música e os seus elementos para fazer com que o paciente ou com o cliente, a criança, o adulto possa evoluir em algum determinado ponto que ele esteja sentindo uma dificuldade. Entendi. Tá? Existe uma grande diferença entre terapias com música, musicalização e musicoterapia. A musicoterapia, você precisa ser formado em uma graduação ou uma pós-graduação de musicoterapia para que você aplique essa terapia que utiliza a música e os seus elementos para essa evolução do paciente. A musicalização, você precisa ter uma certa pedagogia, porque a musicalização é uma aula de música, de uma forma lúdica, que faz com que a criança aprenda a tocar um instrumento, né? A partir de alguns elementos, de algumas como que eu posso dizer? Algumas partes que a música tem específicas e que podem trazer isso mais facilitado para o aluno ali pequeno, né? Existe musicalização para mais velhos também, mas é mais raro. A musicalização é mais para infantil. E a música com terapia, eu não conheço, por exemplo, um fono que não cante uma música no meio da sessão. Sim. Mas ele não está trabalhando a parte musical para evoluir o paciente. Ele está utilizando a música como uma ferramenta ali. Para ajudar na questão da fala, articulação. Exato. Mas ele não está usando os elementos e mensurando a partir dos elementos musicais. Por quê? A musicoterapia, a gente faz toda uma evolução, a gente faz uma anamnese com o pai ou com o paciente, né? E aí a gente colhe algumas informações musicais desse paciente.
E aí, a partir dessas informações, é que a gente trilha um plano para fazer uma abordagem, e aí a gente avalia, depois a gente aplica essa abordagem, depois a gente reavalia de novo. Então, tem todo um esquema para que a gente possa realmente visualizar isso acontecendo. E pegando o negócio do seu público, então você tem um trabalho mais direcionado com infantis. Hoje, sim. E quais são esse público infantil que você trabalha? Quem que se beneficia disso? Hoje, eu tenho alguns pacientes TEA, eu tenho alguns pacientes T21, neurodegenerativos também, alguns pacientes que tenham TDAH, algum transtorno mais voltado a essa dificuldade da fala. Entendi. Então, eu estou trabalhando hoje com uma equipe multidisciplinar, então a gente faz todo um trabalho ali elaborado para que aquele paciente possa evoluir o mais rápido possível com a musicoterapia, auxiliando as demais terapias junto também. Que bacana. Quando você diz usar os elementos da música, seria a questão das vibrações que a gente estava conversando antes. Tem a questão das vibrações, né, dos hertz, que já estão bastante estudados e comprovados cientificamente, mas também eu tenho os elementos musicais mesmo. Timbre, intensidade, duração, harmonia. Então, a partir de algumas estratégias que eu vou estabelecer ali na sessão, eu pego, por exemplo, um paciente que tem dificuldade para falar. Então, a mãe chega com essa queixa, olha, ele não está conseguindo falar adequadamente para a idade, porque a gente tem toda uma escala para visualizar isso. Então, eu queria que ele conseguisse se comunicar melhor comigo. Então, a gente traça todo um plano para que isso aconteça. E aí, a partir, por exemplo, dos elementos, eu pego altura, intensidade e vou fazendo testes. Aqui eu vejo que está com um leve déficit. Entendi. Então, eu vou intensificar nesta parte. Aí, eu tenho várias formas de fazer isso acontecer. Nós temos improvisações musicais, eu tenho composições que eu posso estar fazendo ali com o paciente. Eu posso também fazer recriações musicais, não de brincar, né? Mas recriações de recriar uma música junto com ele. Então, são diversas as possibilidades ali de fazer com que aquilo aconteça da melhor forma possível. Pegando o seu gancho, porque eu tô ansiosa. Diga. Como que funciona isso da musicoterapia? A primeira coisa que a gente vai fazer, como é uma sessão de musicoterapia, depois da anamnese, das avaliações e tudo mais, eu vou chegar com esse paciente e a gente tem sempre uma música de acolhida, porque para muitos neuroatípicos, a previsibilidade que a música traz é o mais importante. Ele consegue se regular. Essa música é para começar, essa música é para a gente trabalhar, essa música é para a gente relaxar, rotina. E essa música é para a gente se despedir. Então, tem essa rotina dentro da sessão. Então, eles sabem que se eu tocar tal música, tá começando. Se eu tocar tal música, tá terminando. Então, eu vou convidar você agora. Ai, meu Deus do céu, o povo de casa vai ter que tampar o ouvido, que eu não sou afinada. E aí, eu vou cantar uma canção com você que é assim. Oi, 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 eu sou o peixe boi. Tá. Tá bom? Oi, 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 eu sou o peixe boi. Oi, 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 eu sou o peixe boi. Que pena que eu não trouxe o meu peixe boi pra você ver. Ah, queria conhecer o peixe boi. Gente, antes de ligar a câmera, a gente tava falando do peixe boi. Primeiro eu achei que era um peixe de verdade, depois eu achei que era um negócio lá da minha infância. Aí ela foi me explicar que era um ursinho de pelúcia.
Me diga o seu nome que eu canto depois. Me diga o seu nome que eu canto depois. Como é seu nome? Meu nome é Natália. Natália. Mas agora tenta cantarolar o seu nome de um jeito qualquer. Ixi, meu Deus, eu não sou criativa pra isso, deixa eu ver. Natália. Natália, Natália. Isso eu já faria com um paciente que já tem uma certa vocalização, que já tem uma certa comunicação, um certo contato visual comigo, que já está um pouco evoluído. Uhum. Porque antes eu posso cantar uma outra canção qualquer, de olá, bom dia. Eu gosto muito de uma música de uma amiga minha, chamada Margarete D'Arezzo, que essa eu cantei pro Fábio. Que é assim: quem vem lá para cantar é a Natália que acaba de chegar. Já chegou e se sentou. Canta, 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 a brincadeira começou. Aí você não precisa falar. Uhum. Mas aí você pode andar pela sala, pelo setting terapêutico. Aí eu posso trocar o já sentou por já girou. E aí a gente começa a fazer algumas brincadeiras para eu criar essa conexão com o meu paciente. Que legal. Aí dessa questão do que não verbaliza o nome, não te olha, seria voltado pro público do TEA. Sim. Que sim. legal. E aí, por exemplo, eu posso colocar um teclado, um violão, um ukulele. Eu deixo sempre um setting mais preparado para que nesse primeiro momento ele possa explorar e me dizer quais são as informações musicais que ele traz para mim. Que legal. Então eu vou pegando ali algumas informações. E um exemplo que eu dei também já é uma paciente que era não verbal e eu comecei a cantar uma canção com ela. Eu tinha lá alguns peixinhos, alguns imãs, e aí eu tava cantando com ela. Peixe, 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 nada junto, peixe. E aí a gente foi cantando, cantando, cantando. E num momento de silêncio, que a música também é feita de som e silêncio, eu parei e só continuei ali na pescaria. A gente estava com 2 varinhas pescando com imã. E do nada, ela me solta. P, 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 P. Eu tinha que me conter, porque minha vontade era soltar fogos de artifício, mas eu tive que ali me conter. Muito bem, mas a minha vitória foi ali, check. No final do dia, ou logo após a sessão, dependendo de quantos pacientes eu tenho no dia, às vezes eu tenho que fazer a evolução já em seguida, porque algumas coisas eu me esqueço, mas no final desse dia eu tive que colocar lá. Que legal. Fulana evoluiu verbalizando a canção. Conseguiu começar a regredir no autismo. Começou a progressão ali da fala dela. E dali, essa música tem mais 2 elementos. E aí eu fui acrescentando mais 2 bichinhos. E aí ela sabia, por exemplo, identificar que tal coisa era o peixe. Aí eu fui mudando e até que saiu o peixe. Meu Deus. E tem idade mínima para o atendimento com você? Não. Na verdade, o atendimento, ele tem que ser indicado pelo neurologista. Entendi. Ele não precisa ser, mas por questões burocráticas para reembolso de convênio, assim, a gente pede para que tenha isso, né? Essa indicação. Mas qualquer um pode fazer. Ah, eu tô me sentindo extremamente ansiosa, eu acho que a musicoterapia vai trazer um benefício, um ganho para mim. A gente faz todo esse estudo, vai trazendo algumas melodias que podem estar trazendo essa ansiedade mais à flor da pele.
a gente vai conversando para ver por que isso causa. Então tem um pouco de psicanálise junto, tem um pouco de fono junto, tem um pouco de TO, porque a música é assim, né? A música, ela envolve todo o nosso cérebro, então não tem como a gente pensar... Não tem como separar partes e partes e trabalhar elas sozinhas. Não tem como a gente pensar só no compasso 4x4, ou se a gente pensar só na afetividade que aquela música traz. Não tem, é tudo junto e misturado. Que bacana, gente, eu adorei. Fica fácil a criança saber que tá iniciando, adorei! Falei que eu era criança, tá vendo? Eu já sabia que começou a terapia. Pois é. Aí os passos seguintes, como são na terapia? Aí, os passos seguintes, depende da demanda que esse paciente vai trazer para mim. Eu tenho várias vivências de musicalização. Então, essas vivências de musicalização me traz um rol de músicas que eu posso estar sacando da minha manga. E, por exemplo, tem um paciente que chegou na minha sessão, por exemplo, a primeira vez. A mãe tinha me explicado que ele tinha um hiperfoco em 1, 2, 3 palavrinhas, que são músicas religiosas, ok. Como que esse paciente, ele tinha uma um vocabulário, mas ele não era funcional. Entendi. Então, ele repetia coisas, mas... Mas era assim, sem nexo, sem sentido, não tinha uma frase contextual. Não conseguia fazer esse tempo que a gente faz, porque existe um tempo em que você me espera terminar de falar, e você está olhando no meu olho e sabe que eu parei de falar, e aí você me responde. O TEA não tem isso, né? Na verdade, o TEA, às vezes, ele não tem nem a intenção de conversar com você. Ele não vê uma funcionalidade em conversar. Então, ele não tem essa comunicação e a gente precisa aguçar isso nele, né? E aí, ele chegou na minha sala e o que ele me disse? Jesus me ama? De cara? Ele abriu a porta, tirou o sapatinho, Jesus me ama? E eu ali, ama, né? E agora, o que eu falo, criança? Mas aí eu lembrei, puxa, ele tá pedindo uma música. Existe uma música do 1, 2, 3 palavrinhas que fala Jesus me ama, barará. Era o jeito dele, entendi. Era o jeito dele se comunicar comigo. E dali ele foi falando outros nomes de canções do 1, 2, 3 palavrinhas que às vezes são paródias de músicas folclóricas. Entendi. Né? E aí teve um momento que ele falou pra mim assim, Jesus me ama, hora de dormir. Eu falei, mas não tá no momento do relaxamento. Aí ele se desregulou. Entendi. Eu falei, tá, o que você quer? Jesus me ama, hora de dormir. Eu falei, ué, será que ele reza, né, pra dormir? O que será? E eu deixei, né, livre para que ele pudesse me mostrar sonoramente. Aí ele veio pra cá. Porque as canções do 1, 2, 3 palavrinha, hora de dormir, é só no xilofone, amiga. Meu Deus. E aí eu tive que desmistificar a parte do xilofone, trazer outras canções, não só do 1, 2, 3 palavrinhas, porque aquele hiperfoco já estava começando a prejudicar, porque ele não conseguia fazer amigos na escola, porque não é todo coleguinha que conhece daquela idade também, e ele já estava passando por uma transformação mais forte, assim, de amigos, e restringir a um grupo musical é muito pouco, né, para uma criança. Então, a gente começou a ampliar e trazer outros estilos musicais para o xilofone. Do xilofone, eu fazia conversa com outros instrumentos. E aí, a princípio, qual foi a reação? A reação foi tirar a minha mão. Então, eu tocava aqui e eu ia introduzir um guizo, alguma coisa do tipo. Ele parava a minha mão. Tipo, eu quero só esse, você tá atrapalhando. Exato, entendeu? Então, aos poucos, a gente vai trazendo outros elementos e quando ele passa a aceitar
é um passo. Quando ele passa a tocar é outro passo. Quando ele passa a cantar e tocar com outra coisa que não era do hiperfoco dele, já é outro passo. Caramba. Então, tudo isso demanda um tempo e uma evolução para que a gente possa estar fazendo com que amplie essa identidade sonora dele. E como que as músicas, elas influenciam na atividade do nosso cérebro? Nós temos vários estudos cientificamente comprovados já a respeito disso. O que acontece? Nós temos muito ganho de dopamina, porque a gente consegue tocar e se sentir feliz, serotonina, cortisol, a gente já consegue visualizar uma baixa do cortisol. Então, assim, dependendo da canção, dependendo da história que você tem com aquela canção, o seu cérebro vai reagir de uma determinada forma. Então, eu preciso ser íntimo musicalmente daquele paciente para que eu possa entender como eu posso ajudá-lo. Entendi. Então, no cérebro é um grande festival que acontece ali para que a gente possa entender e fazer com que ele possa realmente fluir ali, né? E eu vi que você trouxe exemplos pra gente pra mostrar na prática, pessoal. Sim. Você já quer falar sobre eles pra gente mostrar? Pode ser. Então bora, vamos. Porque, olha, eu trouxe até uma colinha aqui pra gente dar uma olhada. Por quê? Existem músicas que elas podem trazer essa calma e esse bem-estar. Foi feito no Instituto de Psiquiatria do Paraná, essa comprovação, tá? Que foi a redução mesmo da pressão arterial, as frequências cardíacas diminuem, os níveis de cortisol. Então, ele foi intitulado, esse grupo do Marconi Union, ele foi intitulado como a música que mais acalma. Entendi. Por quê? Tem alguns estudos que dizem que a música já está em nós, porque nós temos esse ritmo do coração, o ritmo dos órgãos funcionando, né? A gente tem esse contato dentro do ventre da mãe, a gente ouve tudo aquilo, além de ouvir e sentir a mãe falando. Sim. Mas eu quero que você feche os olhos e ouça essa primeira canção e depois me diga o que ela traz para você de sensação, de emoção. Você consegue ouvir os batimentos cardíacos? Certinho. E esses hertz foram feitos exatamente para trazer essa calmaria. Dá a sensação, assim, ao mesmo tempo de vida, de expectativa, de desbravar, mas uma calmaria. Sim. Né? Tipo assim, tô num ambiente que eu conheço. Exato. Só que ao mesmo tempo, eu, como terapeuta, já estava vendo você aqui, ó, inquieta. Ou seja, é claro, tô analisando como terapeuta, sim, né? Mas eu já tenho que ter um outro olhar. O que está incomodando? É claro que a gente tá, né, no ao vivo, num momento, não estou fazendo a terapia, mas eu já estaria visualizando coisas além do que a música pode te trazer. Por quê? Se você é uma pessoa, por exemplo, que trouxe para mim,
que lá na anamnese, ou que deixou escapar sem querer, que, por exemplo, o seu convívio com a sua mãe não é muito bom? O que uma batida de coração que você teve o primeiro registro lá no útero pode trazer para você? Pode ser que não traga calmaria. Sim. Então, essa parte da música que pode prejudicar algumas pessoas, às vezes não se é falado. Que uma coisa que me regula, pode ser que desregule você. Uhum. Uma coisa que é muito sutil ou agradável naquele momento, em um determinado momento da sua vida, não vai marcar, mas daqui a alguns anos já não faz mais significado algum. Como você pode lembrar da valsa que você dançou com 15 anos com o seu pai? E aí daqui, sei lá, 60 anos, você ainda lembrar da música da valsa. Pegando, só para trazer uma curiosidade, eu comentei isso, minha mãe tá até aqui, gente. E teve um evento, quando eu tinha uns 12, 13 anos, que meu avô teve um segundo infarto. E eu tava na época de conhecer uma banda que eu adoro, que é o Coldplay. Só que, em específico, eu conheci eles naquela época com a música Fix You deles. É uma música que tem uma vibe muito triste no começo e o refrão, ela dá uma crescida, tudo, e transforma a música. Uhum. E aí, no dia que eu recebi a notícia que meu avô infartou, eu tava indo ouvir a música, tava não diria um hiperfoco, mas o meu foco tava aquela música. Sim. E eu lembro que eu fui pro hospital, eu entrei escondido na portinha do UTI lá, que eu vi uma brechinha, que eu sempre fui danada. Eu vi uma brechinha, tudo. E a música lenta ficava tocando na minha cabeça o dia inteiro. E eu consigo lembrar das imagens do hospital. Tanto que eu lembro até o nome da médica, que também era a Natália. Eu lembro a bolsa que ela tava usando, tudo. E eu lembro que quando eu vi o meu avô, a música ficou assim. E vamos supor, era meio-dia quando eu entrei. Meu avô foi ter uma melhora lá pelas 6 da tarde. Aí veio a crescente da música. E aquilo me foi tão marcante que eu falei não pra minha mãe, falei pra mim mesmo, nunca mais ouço essa música. Isso foi em 2012, 13. Na época da pandemia, todo esse tempo sem ouvir essa bendita música, fui assistir um filme com os meus pais, naqueles de ar livre, com carro, tudo, e era um desenho. No final do desenho tocou essa música. E eu falei assim, nossa, como eu gostava de ouvir essa música, que bobeira eu trazer isso e falar, não vou ouvir mais que vai acontecer alguma coisa. Passei a ouvir a música, botei ela na minha playlist de novo, tudo, fiquei ouvindo. A gente tinha uma viagem em outubro pra praia. Uns dias antes da viagem eu virei pra minha mãe tocando essa música no carro. Eu falei, mãe, você sabia que eu não ouço essa música por causa disso, 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 disso? Tá lá, filha. Agora você cresceu, você entende que você só assimilou. Fomos pra praia. No mesmo dia que a gente chegou na praia, meu avô e minha avó no carro comigo. Meu avô não caiu na minha frente? Daí a minha mãe pondo a mão no pescoço dele falando, filha, não tô sentindo o pulso, não tô sentindo o pulso. Levantou um médico de não sei da onde pra vir ajudar, eu ligando pra SAMU. Eu virei pra mim e falei, nunca mais ouço essa música. Fui no show deles, quando chegou essa música, é a música que eu mais chorei e assim, é a música que eu menos lembro do show. Que eu falei, não, era a música. Eu não posso ouvir a música que alguma coisa acontece. Seu avô se salvou. Salvou, tá vivo, tá bem. Mas eu associei. Eu falei, então realmente, eu nunca mais ouço música. São associações Tirei de tudo. que o nosso cérebro vai fazer. E assim, nós temos até na internet, facilmente a gente encontra bailarinas com Alzheimer, que vão lembrar de como se dança a partir da música. Não precisa falar nada. Os movimentos surgem. Então, esse poder que a música traz é muito forte. Sim. Infelizmente, a musicoterapia ainda está engatinhando. Mas eu vejo assim, há um tempo atrás, quem sofria isso era a ecoterapia. Ai, com cavalos, né? Sim, a gente, só vai andar a cavalo. Mas montando no cavalo, o cavalo é o único que consegue fazer com que toda a cintura se movimente de um movimento único, que só o cavalo consegue fazer.
Meu Deus! E fora a conexão animal, fora, né, eu não sei de ectoterapia, então eu não consigo te explicar com tantos detalhes. Mas a musicoterapia também passa por isso hoje. Apesar de ter sido reconhecida já há 1 ano como uma prática da saúde, e apesar de ter muito tempo já, desde a Segunda Guerra Mundial, quando algumas enfermeiras notaram que tudo que podia ser feito pelos soldados que estavam ali em recuperação já tinha sido feito. E aí eles dividiram, e um ouvia música clássica e o outro não, e o que ouvia música clássica melhorava. Então, assim, começou esses estudos. No Rio de Janeiro, os convênios médicos, eles indicam musicoterapia como uma terapia que precisa ser feita. Agora, no estado de São Paulo, a gente tem um pouco mais de resistência. Mas eu vejo também que tem algo político, algo mais... É uma história mais por trás. A gente encontra essa resistência na medicina integrativa. Sim, na medicina integrativa a mesma coisa, né? A acupuntura, a arte-terapia, todas essas... que fogem como se fosse de um artigo científico, né? Que fogem do convencional. É banalizado. É um pouco mais... Fora que músico, né? Vamos combinar. Já é uma classe que, tipo assim... você imagina no cover do restaurante, né? O que você faz além de tocar no barzinho? Exato. Né? O que você faz além de ser músico? É uma coisa assim, o que você faz além de ser médico? Né? Como assim, além disso, moço? E os professores de música também têm isso. Sim. Teve um dia que eu comecei com 17 anos, né? Para conseguir pagar os meus cursos de piano clássico, eu comecei a auxiliar a minha professora. E aí eu lembro que eu comecei muito cedo e eu tenho colegas hoje de trabalho que foram meus alunos. Que legal. E aí, alguns me encontram, esse aqui é meu filho, não sei o quê. Eu falo, gente, não fala a minha idade, por favor. Não fui eu que te dei aula, foi uma outra pessoa. Porque alguns ainda chegam pra mim e falam assim, você ainda tá dando aulinha? Ué, o médico ainda tá. O médico ainda prescreve, como assim eu ainda dou aulinha? Não é? Então, assim, tem um pouco dessa discriminação. Tem, né? Infelizmente. E você tem mais uma música para trazer? Eu tenho mais uma música para te mostrar a questão ao contrário, né, dessa calmaria toda, que é essa questão mais enérgica, tá? Essa não precisa fechar o olho, não. Tá. Você já vai sentir a energia já chegando. Perfeito. A clássica. Né? Quem não conhece essa guitarrinha, Exato. por favor, né? Já é algo marcante. Já. A introdução dela é um pouco maior e a bateria começa já em algo bem forte ali na marcação, mas não na intensidade. E essa crescente traz aquela coisa tipo assim, se preparando para algo. Né? Trazendo vida, assim, né? Exato. Tô indo... Vou conquistar o mundo. Exato. Além dessas duas, tem outras tantas que a gente consegue aí falar. A música do Titanic, você vai sempre lembrar. Jack! A famosa cena. Então, gente, eu preciso fazer um cruzeiro pra fazer essa cena. Nem que eu pegue um estranho e falo, moço, vai. Mas corre o risco da música virar um meme, você sabe, né? Porque já deturparam total a pobre da Celine Dion. Não, e fora que todo mundo confunde com a outra, né? Eu acho que é da Whitney Houston, né? Aham. Todo mundo confunde, a gente fica, Sim. não, gente, não é dessa cena do Titanic. Sim.
Então tem o barco que afunda e a Rose ali, né? Mas pelo menos ela tá plena, tá afundando, mas ela tá plena. Exato. A música funcionou como tinha que funcionar. Jack, não tem lugar pra você aqui. Tinha lugar, né? Vamos combinar? Não, tem aquelas teorias, né? Que eles pegaram um pedaço de madeira. Ó, e se Sim. ficasse assim? E se revezasse na água? Exato. Tem várias sonoplastias, né? Que a gente vê. Antigamente os desenhos animados eram muito mais enriquecidos com músicas clássicas. Pica-Pau, Tom e Jerry. Tinha muito de música clássica. Agora a gente não tem tanto. Mas a gente tem algumas memórias afetivas de quando criança, de lembrar de uma determinada música ou alguma coisa assim. E pegando esse seu gatilho dos desenhos, me veio à memória a questão de que você pai fala assim, a criança sabe que tá iniciando e que tá terminando. Eu não tinha noção de horário de ir pra escola, tipo, eu não sabia que era meio-dia, não sabia que nada. Mas quando passava X desenho no Bom Dia e Companhia, e hoje é muito engraçado porque eu vejo a minha geração, os memes é a mesma coisa. Eu começava, acho que era do X-Men, sei lá. Começava esse filme, eu já ficava triste porque eu sabia que eu tinha que tomar banho pra escola. Mas são iguais os adultos que ouvem a musiquinha do Fantástico, já sabe que a segunda-feira tá chegando? Exato. Não é? Exatamente. Sim. Ou, por exemplo, aquela chamada tan 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 tan. Ah, e a famosa? Você já fica aqui, ó. Você larga tudo e vai correr. Meu Deus, aconteceu alguma coisa que tá parando o mundo. Agora passa aquele globinho com um microfoninho sem o som. Não tem o mesmo efeito. É igual filme de terror, né? A mesma Com coisa. a música e sem a Com música. música e sem música. E é isso que a gente trabalha na musicoterapia, de trazer esse significado, o ressignificar a música ali para todo mundo que se dispõe a fazer. E esse aqui, como que toca? Eu fiquei curiosa. Esse é um xilofone. A gente tem vários tipos de xilofone. Esse eu gosto porque as pecinhas saem. Ai, que legal. Então, de um eu posso fazer 8 crianças tocarem, né? Entendi. Mas isso para escola. Lá na clínica, eu geralmente entrego um para o meu paciente Nath. Ai, meu Deus, Ah lá. lá vai eu virar meme, ó. Ó, Ai, Jesus. e aí, o que tá acontecendo aqui? Aqui tem acontecido assim, ó. Não verbal, ele precisa saber da cor, ele precisa olhar para mim, pra gente combinar que hora que a gente vai começar. E ele precisa fazer visomotor para poder tocar. Uhum. Se você quiser tocar no seu ritmo, vai ser uma coisa. Se você quiser tocar comigo, para mim vai representar uma outra coisa. Entendi. Se eu combinar com você que essa linha é sua e essa é minha, é outra coisa. Tá? Então, tudo isso eu vou analisando. Eu vou entregar a baqueta para você, eu vou ver se você tá pegando com a mão direita ou com a mão esquerda. Eu vou anotar lá no meu relatório, entendeu? Aí, se eu te der 2 baquetas, eu vou ver se você toca só com a direita ou só com a esquerda. Ou se eu pedir para você intercalar, se você consegue intercalar. Olha Se você- também a questão da cor, se a criança escolheu... Se ela pegou uma salsa, ela escolheu a cor. Se ela pega toda vez vermelho. Ou se ela gosta, por exemplo, do carro vermelho, sempre vermelho. Eu vou fazer depois uma investigação. Eu vou tentar trocar depois esse carro por amarelo. Entendi. Então, a gente vai incentivando e ampliando. Porque não vai ser legal, né? Se uma pessoa gostar só de vermelho, só de rosa. Se não conseguir, por exemplo, comer porque tiver um vermelho ali no prato de comida. Exatamente. Então, eu faço com que isso seja mais leve, Uhum. entendeu? Entendi. Mas, vamos lá. A impressora não estava muito legal, não. Aqui é laranja e aqui é amarelo. Dá pra ver ou não? Nossa, pra mim esse é laranja e esse era amarelo. Aí, ó, já comecei, ó o daltonismo. Ó, vermelho, Vermelho, tá. vermelho, laranja. E aí tem um espaço. Uhum. Se tocar direto, eu vou ver que tá tocando direto. Enfim, mas esse espaço é interessante que seja feito. Vermelho, verde, amarelo. E aí eu pergunto, que cor é essa?
Aí o paciente tem que saber. Se ele não sabe, também vou entender qual é o grau de dificuldade que eu posso estar colocando. Uhum. O branco que tá aqui, ele simboliza o vermelho pequeno pra gente. Ah, tá, esse aqui. Pra diferenciar qual é o grande e qual é o pequeno. Tem algumas outras partituras, e aí eu faço esse combinado, Uhum. tá? Vai sair de primeira? Muito provavelmente não. A não ser que o paciente tenha hiperfoco em algo mais musical. Tá. Eu tenho pacientes, por exemplo, que ele faz. Ele produz, ele pega a canetinha e ele faz a música que ele quer. E aí, esses dias, eu tava tocando Mozart. Meu Deus. Entendeu? Gente, meu Deus. Depois eu E falo aí, que esse povo usa os dois disso- lados do cérebro, ninguém acredita em mim. E depois disso, ele parou de seguir as cores. Porque ele transferiu para um brinquedo que ele tinha em casa. Entendi. Uma guitarrinha lá que tinha as tonalidades corretas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E ele tocou. Facilmente. Aí o pai filmou e mandou pra mim. Eu falei, olha, Tipo assim- isso não conseguiria com outra terapia. Aham. Isso é musicoterapia. E isso é ele tentando conversar com você. Aí só o pai já pode falar, meu filho toca Mozart. Olha só. Pois é. Então, vamos lá. Parabéns pra você. Você já vai lembrar de como é a canção. E vamos tentar. Uhum. Eu vou fazer essa primeira linha e você vai fazer a segunda. Tá. Eu vou já fazer um avançado. Ai, Jesus. Não me decepcionem. Vou decepcionar, desculpa. Desculpa, não cria expectativa. Ai, ai, ai. Será que é melhor colocar pra cá? Acho que aqui vai pegar. É? Então tá bom. Acho que vai dar certo. Então tá. Depois você corta essa parte. Aqui, ó. Hum. Agora eu vou tocar, muito bom. Vou tocar e eu vou errar propositalmente. Tá. Isso pode causar um desregulamento. É, me incomodou. Meu toque gritou. Não é? E isso eu posso estar trabalhando para que possa. Tudo bem, não tem problema. Vamos de novo. E aí você. Não, pera, eu errei, né? Era laranja, ó. É. Uhum. Teve um negocinho aí? Uhum. Encaixa, mas não foi a cor. Encaixa, mas não foi a cor. A mesma coisa aqui, ó, no final. Porque a gente não tem o si. Vai. Uhum. Esse xilofone tem só 8 notas. Então, precisaria de mais uma. Mas a gente dá uma adaptada. Uhum. Tem várias outras coisas. Disso ele vai memorizando. Eu tive paciente já que fez a própria canção de um filme que ele gostava muito, que era a abertura, e aí ele fez. Que legal. Só que ele tocou... A sessão tem 50 minutos. Ele tocou aproximadamente 35 vezes. Meu Jesus amado. Entendeu? Então, isso a gente vai trazendo. Olha, essa é legal, mas vamos fazer essa também? Mas vamos fazer essa também? Eu não consegui na primeira sessão, nem na segunda. Entendi. Na terceira, eu fui tirando um pouco isso. Na quarta, fui tirando mais um pouco. Então, são coisas que demoram, às vezes, para acontecer essa evolução. Mas acontecem. Mas o mais interessante disso aqui é essa questão da leitura,
da comunicação, da troca de turnos que nós estamos fazendo aqui, que é uma conversa. É uma conversa de xilofones. E eu poderia muito bem, em alguns momentos, eu apontei para você. Em alguns momentos eu poderia não apontar. Você teria que saber que era sua hora de tocar se eu só olhasse para você. Então, assim, além disso, tem outras coisas tantas. Olha, agora você vai tocar o guizo ou bater o guizo na sua mão só no tempo 1. Para quem tem TOD, ele não vai bater no tempo 1. Porque ele não quer que você mande no tempo dele. E aí a gente tem que trazer esses combinados e fazer com que ele aceite, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele vai bater no 2, no 3, no 4, mas no 1 não vai. E aí eu posso fazer caminhando. Olha, vamos caminhar com essa música? Você vai acabar até editando. Tararara, tararara, tararara. Ele tá batendo no 1. E ele nem notou. E aí eu trago, olha, você fez muito bem no tempo 1, você viu? Ah, não tinha visto. Ah, não vou mais fazer essa música. Entendeu? O lance dele é não saber que a gente tá coordenando. E aí a gente vai fazendo a evolução aos poucos. Caramba, que legal. Esse aqui você usa em que momento, mais ou menos? Geralmente no final. Eu já vou trazendo ou no final, ou quando eu quero fazer com que o paciente retome algum desregulamento, alguma coisa assim, porque ele traz essa calmaria, né? Ele é um pau de chuva, transparente, propositalmente, para que essas bolinhas sejam visualizadas caindo. Então, tem várias canções que eu posso cantar. Uma delas que eu gosto muito é do grupo Tri, que ela fala assim, ó. Chuva, 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 chá, 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 chá. Para quem não tem essa pega, fazer esse movimento e tirar o som é muito difícil. Ou para quem não canta, tá lá fazendo, às vezes só sai o A do chuva. Entendi. Mas a partir do A do chuva, eu posso ir acrescentando outros fonemas. Então, assim, são artifícios que a gente utiliza para que faça com que a mágica aconteça. O kazoo é ótimo para quem não sabe assoprar, é um início de assopro, para comunicação também, porque ele não precisa ter essa visualização. Você pode imaginar, por exemplo, eu vou assoprar e você vai adivinhar que música é essa, eu vou estar trabalhando com a sua memória. Que música é essa, Nath? É aquela da Dona Chica, Cadmiro. Mas também pode ser... Não se faz, faz. Não é? Sim. Eu posso pegar também... Que música é essa, Nath? Cai, cai, balão. Você ouviu em algum momento. Eu posso pegar um paciente que tem Alzheimer para fazer trabalhos assim. Que legal. Para ele puxar na memória afetiva dele algumas canções. Então é um super coringa, além de ser fácil de levar, né? Que legal. E aí tem as bolinhas de sabão que a gente... Hoje eu vou fazer bagunça, hoje eu vou soltar as bolinhas. Porque a Nath, eu tô sentindo que ela quer ver uma bolinha de sabão. E aí essa bolinha, você tem que agora pegar... distrair, ó. Ah lá. Distrair, tá vendo? Qual é a primeira coisa que a gente quer fazer numa bolinha? Pegar. A gente quer tocar nela. E esse pegar, ou esse movimento, eu tô preparando para N outras coisas. Movimento de pinça. Entendeu? Então, fora a fantasia, que a bolinha que explode, some, aparece do nada e some.
Então, a gente consegue cantar algumas canções. Eu posso também fortalecer para que ele assopre, para que ele Muito consiga legal. fazer com que a música apareça ali. Muito legal. E Camila, abusando de você, Diga. para encerrar a nossa conversa, como que você encerraria no seu atendimento? Guardando a bagunça. Essa parte eu não quero não, A tia. gente vai pular. Aham. Já senti uma certa resistência aqui no meu paciente. Mas eu me despediria pedindo para que você voltasse numa próxima sessão. Então eu diria algo parecido como: tchau, 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 nossa sessão acabou. Tchau, tchau, tchau. Para onde você vai agora, Nath? Você vai para sua casa? Você vai para a escola? Já tira alguma informação. Uhum. Para casa agora eu vou. Tchau, tchau, tchau. Minha bagunça vou guardar. Tchau, tchau, tchau. Na quarta-feira eu vou voltar. Que legal. E aí, vamos calçar o sapato, vamos lá com a mamãe, vamos contar para ela o que a gente fez. Ou você está se sentindo bem quando é um adulto, né? Você está se sentindo bem. Qualquer coisa depois você me liga, se você sentir algum desconforto, principalmente quando trabalha com vibrações, né? Porque quando a gente trabalha com vibrações, alguns gatilhos podem ficar adormecidos e podem vir depois. E aí a gente sempre pede esse feedback pro paciente. Camila, que trabalho incrível. Obrigada. Muito obrigada por ter compartilhado aí um pouquinho do seu conhecimento, ter mostrado o seu trabalho. Obrigada, eu que agradeço. Fica à vontade, por favor, faça propaganda do seu Instagram, da sua clínica. Esse momento é seu, as pessoas precisam conhecer cada vez mais isso aqui. Sim. Eu tenho o número da clínica, mas eu não lembro. Eu sempre peço para primeiro passar comigo, para eu entender um pouquinho também da história, né, desse paciente. Então, eu sempre peço para entrar em contato com o meu WhatsApp, que é 199-9305-2034. Hoje eu estou atendendo na rua 7 de setembro, 272. Perfeito. É um espaço bem gostoso. A gente tem TO, físio, fono, psicólogos. Então, a gente está numa equipe bem multidisciplinar para fazer esse acompanhamento. O meu Instagram é @mt.camilavenâncio, MT de musicoterapeuta, né? E lá eu coloco algumas curiosidades, alguns trechinhos de alguns atendimentos, algumas músicas. Que legal. Eu participei de um encontro de mães e aí eu fiz um QR Code. Então, às vezes, a gente, né, facilita aí esse mundo musical. Que gostoso. Camila, muito obrigada. Volte mais vezes pra gente trazer cada vez mais conteúdo, deixar isso aqui muito mais dinâmico. Na próxima eu quero tentar do Divertidamente. Eu vou tentar, vai dar certo. Isso mesmo. Nossa, adorei. De coração. Obrigada pelo conhecimento. Obrigada aí por ter trago todos os instrumentos. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pode Mais Saúde. Vão lá no Instagram dela, conheçam o trabalho. Porque, gente, existe muitas formas de se tratar o que você acha que não é tratável. Ela apresentou uma delas. Conheça esse trabalho, abram o coração para essa nova medicina que está vindo, para essas novas formas de terapias que eu tenho certeza que uma vez que você entra nela, você não quer mais sair. E fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais, que no próximo Pode Mais Saúde tem mais coisas gostosas para se ver. Tchau, tchau! Tchau!